Um pouco de reflexão logo tornará evidente a qualquer pesquisador que vivemos em um mundo de efeitos, os quais resultam de causas invisíveis. Podemos ver a matéria e a forma, mas a força que modela e anima a matéria está invisível para nós. A vida não pode ser conhecida diretamente através dos sentidos, pois o invisível existe por si mesma, independentemente da variedade de formas que vemos como manifestações suas. Eletricidade, magnetismo e vapor são nomes dados a forças que os olhos físicos nunca podem ver, embora, em conformidade a certas leis descobertas por experiências, possamos torná-las nossas mais valiosas servidoras. Vemos sua manifestação nos movimentos dos ônibus elétricos, dos trens, dos navios a vapor. Elas iluminam nossos caminhos à noite e levam nossas mensagens ao redor do globo a uma velocidade que anula o espaço, trazendo os antípodas ao nosso alcance em questão de segundos. Elas estão às nossas ordens a todo e qualquer tempo, infatigáveis e fiéis na execução de inúmeras tarefas, mesmo que, conforme foi dito, nunca tenhamos podido ver essas valiosas servidoras. Essas forças da natureza não são nem cegas nem destituídas de inteligência, como erradamente cremos. Há várias classes delas, e operam ao longo de diversas correntes de vida. Talvez uma ilustração esclareça melhor o seu estado em relação a nós. Suponhamos que um carpinteiro esteja construindo uma cerca e um cachorro o observe. O cão vê ambos, o homem e seu trabalho, apesar de não compreender perfeitamente o que ele faz. Se o carpinteiro lhe fosse invisível, ele, o cão, veria a cerca erguer-se lentamente, veria os pregos nela se introduzindo, enfim, perceberia a manifestação e não a causa. Estaria, pois, em relação ao carpinteiro como estamos em relação às forças da natureza que se manifestam ao nosso redor como gravidade, eletricidade e magnetismo. Durante os últimos séculos, particularmente nos últimos 60 anos, a ciência deu gigantescos passos na investigação do mundo em que vivemos, e o resultado tem sido de revelar, em todos os sentidos, um mundo até aqui invisível. Com telescópios de crescente poder, os astrônomos vêm vasculhando o espaço e descobrindo mais e mais mundos. Com admirável engenhosidade, têm acoplado câmeras aos telescópios, fotografando assim sóis a tão grandes distâncias que seus raios nem sequer chegam a impressionar nossos olhos, só podendo ser captados através da exposição da chapa fotográfica por várias horas. Na direção do infinitesimal, a crescente perfeição do microscópio tem alcançado análogos resultados. Um mundo até agora invisível para nós foi descoberto, o qual contém uma atividade extraordinária de vida, e que é marcado por uma diversidade de formas raramente menos complexas do que as do mundo que percebemos apenas através de nossos sentidos. O esforço de tais pesquisas através das lentes de um microscópio é muito grande, chegando a causar fadiga aos olhos, mas aqui também a câmera empresta seu auxílio ao homem. Com os acessórios mecânicos apropriados e com projeções rápidas de luz, pode-se conseguir o registro permanente dos fenômenos microscópicos à razão aproximada de 70 negativos por segundo. Estes podem ser então ampliados e projetados sobre telas como películas cinematográficas, para também serem vistos de modo simultâneo por centenas de pessoas confortavelmente instaladas. Podemos assim ver como a seiva circula lentamente através dos veios de uma folha ou observar o percurso da corrente sanguínea através das semitransparentes veias das pernas de uma rã. Os vermes do queijo aparecem como enormes caranguejos cinzentos movendo-se de um lado para outro em busca de presas. Uma gota d'água contém uma multidão de bolas coloridas, as quais crescem e explodem, lançando de si miríades de minúsculas esferas que, por sua vez, se expandem e lançam outras de si. O Dr. Bastian, de Londres, chegou a ver uma pequena mancha preta no dorso de um ciclope, e existem muitos em uma gota d'água, desenvolvendo-se até alcançar as proporções de um parasita, o qual passava a se alimentar do próprio ciclope. Por meio do raio-x, a ciência tem sido capaz de penetrar no mais recôndito do corpo denso do ser humano, fotografando a estrutura óssea ou quaisquer substâncias estranhas que nele possam ter se alojado eventualmente. Deste modo, um mundo até aqui invisível tem se revelado aos olhos dos persistentes investigadores. Quem poderá dizer que se chegou ao fim? Que não existem outros mundos no espaço além destes agora fotografados pelos astrônomos? Que não existe vida em formas mais infinitesimais do que aquelas descobertas pelos melhores microscópios de hoje? Pode-se amanhã inventar um instrumento que tenha maior alcance que os atuais e que mostre muito do que hoje ainda permanece oculto. O infinito do espaço, do grande e do três pequeno,
parece estar além de qualquer dúvida e independe do nosso conhecimento. Considerando as maravilhosas conquistas da ciência física, existe uma característica particularmente digna de nota. Cada nova descoberta tem se efetuado através da invenção de um novo instrumento ou do aperfeiçoamento dos anteriores para ajudar os sentidos. Por essa razão, as pesquisas da ciência têm se limitado ao mundo dos sentidos, ao denso mundo físico. Os cientistas lidam com os elementos químicos, sólidos, líquidos e gases, mas não alcançam o que se encontra além desses estados de matéria, simplesmente por não disporem de instrumentos capazes disso, ainda que forçados a admitir a existência de uma matéria ainda mais sutil a que chamam de éter, sem a qual seria impossível explicarem a propagação da luz, da eletricidade, etc. Vemos, pois, que a ciência material reconhece indubitavelmente a existência de um mundo invisível como uma necessidade na economia da natureza. Ambas as ciências, a física e a oculta, concordam nesse ponto, e ambas buscam no mundo invisível a solução dos problemas. Diferem apenas quanto aos métodos de investigação e no crédito dado aos resultados assim obtidos. A ciência material procura explicar os problemas insolúveis só em bases puramente físicas, tais como a propagação de ondas luminosas através do vácuo, ou a semelhança das flores da presente estação com as dos verões passados. Em tais casos, ela prontamente admite algo invisível e intangível como o éter ou a hereditariedade, e se orgulha de sua perspicácia e do engenho de suas explicações. A ciência oculta afirma que há uma causa invisível na raiz de todo fenômeno visível, a qual, quando conhecida, proporciona a compreensão dos fatos da vida mais completamente do que um simples conceito mecânico, e que essa compreensão é obtida por meio do estudo de ambos, o fenômeno, relativo ao visível, e o númeno, ou causas subjacentes do mundo invisível. Ela, portanto, investiga os mundos invisíveis e oferece uma solução mais completa e razoável aos problemas da vida do que simples fatos científicos derivados apenas da observação dos fenômenos físicos. A ciência material admite o éter e a hereditariedade como soluções aos problemas acima, mas é incapaz de oferecer uma prova real da verdade de suas hipóteses a não ser sua aparente razoabilidade. Não obstante, quando a ciência oculta, empregando os mesmos métodos, declara a existência do espírito, sua imortalidade, sua pré-existência ao nascimento e continuação após a morte, sua independência do corpo, etc., a ciência física escarnece e fala incoerentemente de superstição e ignorância. E requer provas, ainda que a evidência oferecida seja no mínimo tão satisfatória quanto a que é dada pelos 4 cientistas sobre a existência do éter, da hereditariedade e de muitas outras ideias por eles sustentadas, implicitamente aceitas pela multidão que, admirada, curva-se ante qualquer sentença emanada da mágica palavra, ciência. Ninguém pode demonstrar a verdade de uma proposição geométrica a uma pessoa não familiarizada com os princípios matemáticos. Por análogas razões, os fatos dos mundos internos não podem ser provados aos cientistas materialistas. Se a pessoa que ignora a matemática, estudando-a, será fácil para ela ter a solução do problema, quando o cientista físico se prepara para a compreensão dos fatos suprafísicos, ele terá prova e ver-se-á compelido a defender as mesmas teorias que agora combate como superstição. A ciência oculta começa suas investigações no ponto em que a ciência material cessa de pesquisar, às portas dos reinos suprafísicos, indevidamente chamados sobrenaturais. Nada existe que seja sobrenatural, ou inatural, nada que possa estar fora da natureza, mesmo sendo suprafísico, porque o mundo físico é a porção menor da Terra. Diferentemente do cientista materialista, porém, o cientista ocultista não realiza suas pesquisas valendo-se de instrumentos mecânicos, mas sim através do autoaperfeiçoamento. Ele cultiva faculdades de percepção latentes em todo ser humano que podem ser despertadas mediante exercícios apropriados. As palavras de Cristo buscai e achareis referem-se particularmente a qualidades espirituais, e são endereçadas a todos os que queiram. Tudo depende do indivíduo. Não há ninguém para impedir, mas existem muitos dispostos a ajudar o aspirante sincero que busca o conhecimento. Discutir os meios e caminhos está, contudo, fora do presente tópico, e devem ser deixados para elucidação em futuros ensaios, números 13 x. Mas, dirá alguém, por que nos preocuparmos com o mundo invisível? Se fomos postos neste mundo material, o que temos a ver com esses mundos suprafísicos? E mesmo que seja verdadeiro que iremos para lá após a morte, por que não nos ocuparmos de um mundo por vez? Se basta cada dia ser um mal, por que então acrescentar-lhe mais preocupações?
Tal ponto de vista é, por certo, dos mais limitados. Em primeiro lugar, o conhecimento do estado post-mortem afastaria de nós o medo de morrer, que apavora tanta gente, mesmo as pessoas mais saudáveis. Mesmo na vida mais despreocupada há momentos em que o pensamento vai até aquele salto no escuro, o que deve algumas vezes perturbar-lhe a alegria de viver. Então, qualquer explicação que ofereça um definido e seguro conhecimento sobre tão importante assunto certamente deve ser muito bem recebida. 5. Além do mais, quando contemplamos o mundo em volta de nós, vemos que existe uma lei que deve ser evidente até para os mais indiferentes, a lei de consequência. A cada dia, o nosso trabalho e condições dependem daquilo que fizemos ou deixamos de fazer no dia anterior. É-nos absolutamente impossível nos desligarmos do nosso passado e iniciar outra vez. Não podemos executar qualquer ação que não esteja de algum modo ligada aos nossos atos anteriores, limitados e cercados por nossas antigas condições. E, por certo, deve parecer razoável supor que, qualquer que possa ser o modo de expressão de vida no mundo invisível, isso será de alguma forma determinado pela nossa atual maneira de viver. Igualmente lógico é afirmar que, se existe uma informação segura sobre esse mundo invisível, seria prudente interessarmos-nos por ela, do mesmo modo que quando desejamos viajar para um país estrangeiro, procuremos conhecer sua geografia, leis, costumes, língua ou outras informações necessárias. Fazemos isto porque sabemos que quanto mais preparados estivermos, mais aproveitaremos nossa viagem e menos aborrecimentos teremos pelas mudanças de condições. Logicamente, o mesmo deve ser dito com relação ao estado post-mortem. Novamente alguém dirá, sim, mas aí é que está o problema. Quaisquer que sejam as condições após a morte, ninguém as conhece com certeza. Todos aqueles que têm afirmado conhecê-las diferem em suas descrições, muitas das quais chegam a ser irrazoáveis, impossíveis. Em primeiro lugar, nenhum homem tem moralmente o direito de afirmar que ninguém sabe, a menos que seja onisciente e conheça a extensão do conhecimento de todos os que vivem. E é o cúmulo da arrogância tentar julgar a capacidade mental dos demais através da estreitíssima mentalidade que geralmente tem os pretensiosos que fazem tais afirmações. Os sábios sempre têm os ouvidos abertos para novas evidências, que investigará com renovada ansiedade. E ainda que houvesse apenas um homem declarando conhecer os mundos invisíveis, isso não provaria necessariamente que ele estivesse errado. Não estava Galileu sozinho quando afirmou sua teoria relativa aos movimentos dos corpos celestes, a qual todo o mundo ocidental aderiu mais tarde. Quanto a diferirem os relatos daqueles que afirmam conhecer os mundos invisíveis, isto é tão normal quanto valioso, conforme a ilustração abaixo nos mostrará. Suponhamos que a cidade de São Francisco tenha sido totalmente reconstruída em grande estilo, com os mais modernos aperfeiçoamentos, e tenha se decidido celebrar o acontecimento com um grande festival. Milhares de pessoas aglutinar-se-iam na ponte 6 Golden Gate a fim de regozijar-se pela nova fênix renascida das cinzas da formosa cidade tão subitamente destruída pelo fogo. Entre outros, achar-se-iam provavelmente um número considerável de jornalistas, repórteres das mais diversas partes do país, com o propósito de enviarem notícias aos seus respectivos periódicos. A conclusão inevitável é que, embora os repórteres sejam observadores treinados, nem duas daquelas reportagens seriam iguais. Algumas conteriam os mesmos pontos de vista gerais. Algumas seriam diferentes das outras em cada pormenor. Tudo pela simples razão de que cada repórter teria observado a cidade do seu próprio e particular ponto de vista, e anotado apenas aquilo que lhe chamara a atenção. Assim, ao invés de serem as diversidades de informações um argumento contra a sua veracidade e exatidão, prontamente perceber-se-ia que cada uma tinha seu valor como um diferente aspecto do todo, podendo-se acrescentar que um homem que lesse todas as diferentes reportagens teria uma ideia mais completa sobre São Francisco do que tivesse lido apenas uma reportagem assinada pela totalidade dos repórteres. O mesmo princípio pode ser aplicado aos diferentes relatos sobre os mundos invisíveis. Eles não são propriamente inverídicos por diferirem, mas formam em conjunto uma descrição mais completa. Quanto aos relatos impossíveis, suponhamos que um dos nossos repórteres de São Francisco, ao invés de observar a cidade, houvesse gasto seu tempo se divertindo, enviando depois ao seu jornal uma reportagem imaginária. Certamente que tal reportagem não iria invalidar as autênticas.
Ou suponhamos que um deles estivesse usando um par de óculos amarelos sem disso se aperceber e enviasse ao jornal uma reportagem informando que em São Francisco as casas e ruas eram todas douradas. Isso por certo apenas mostraria sua ignorância quanto ao fato de que eram os óculos e não a cidade que tinham aquela cor, não devendo, portanto, seu relatório prejudicar a veracidade dos demais. Finalmente, recordemos que, ainda que algumas coisas estejam presentemente além de nosso poder de raciocínio, isto não prova que as mesmas sejam irrazoáveis. O fato de que uma criança não possa entender raiz quadrada não constitui argumento válido contra a matemática. Em suma, os materialistas não podem apresentar nenhum argumento razoável como prova da não existência dos mundos invisíveis, da mesma forma que um cego de nascença não pode argumentar seriamente contra a existência da luz e das cores no mundo ao seu redor. Se recuperar a visão, poderá vê-las. Por conseguinte, nenhum argumento dos que são cegos para o mundo invisível pode convencer o clarividente da não existência daquilo que ele vê. Se o sentido apropriado é despertado em tais pessoas, elas também poderão perceber um mundo para o qual haviam sido insensíveis até ali, ainda que tal mundo já existisse sete em sua volta, da mesma forma que a luz e a cor interpenetram todo o mundo dos sentidos quer sejam percebidos ou não. Passando deste testemunho da existência dos reinos suprafísicos a uma evidência mais positiva, um exemplo tomado do cotidiano mostrar-nos-á como na natureza a matéria muda constantemente de estados mais densos para estados mais sutis. Se tomamos um bloco de gelo, temos um sólido. Aplicando calor a esse bloco, elevamos as vibrações dos átomos que o constituem e ele se torna um líquido, a água. Se aquecemos a água ainda mais, se aumentamos a tal grau as vibrações dos seus átomos, ela alcança um ponto que se torna invisível aos nossos olhos, transformar-se-á em um gás que chamamos vapor. Assim, a mesma matéria que era visível na forma de gelo e na forma de água sai de nossa visão, mas não deixa de existir. Se a esfriamos outra vez, ela se condensa, voltando a um estado líquido e, prosseguindo o resfriamento, ela poderá alcançar de novo o estado sólido, como gelo. Ainda que a matéria possa ultrapassar o alcance de nossa percepção, ela continua existindo. O mesmo se passa com a consciência, continua existindo mesmo que não dê nenhum sinal de existência. Isso tem sido provado nos casos em que pessoas aparentemente mortas, coração e órgãos respiratórios sem o menor sinal de alento, no momento de serem sepultadas, voltaram à vida. Tais pessoas puderam então repetir cada palavra e descrever todos os atos daqueles que as rodeavam enquanto se achavam inconscientes. Portanto, perguntamos, sabendo-se que a matéria, que é indestrutível, pode existir em estados invisíveis e intangíveis, e que a consciência permanece alerta e até mesmo mais desperta no estado de transe do que no estado de vigília, não é razoável supor-se que essa consciência possa modelar a matéria invisível para nós, e nela funcionar quando desencarnada, do mesmo modo que modela a matéria deste mundo durante a vida terrena, produzindo assim um outro mundo de forma e consciência tão real para o espírito desencarnado como este mundo é aos sentidos físicos. Mesmo durante a vida no corpo denso, lidamos como um mundo invisível a cada momento de nossa existência, e a vida que nele vivemos é a mais importante para o nosso ser, é a base de nossa vida no mundo físico. Todos temos uma vida interna, a qual vivemos envoltos em nossos pensamentos e sentimentos, em meio e sob condições desconhecidas ao nosso ambiente externo. Ali, a mente converte as nossas ideias em pensamentos, forma, que a seguir expressamos. Tudo o que vemos em volta de nós, que impressiona nossos sentidos e que denominamos real, nada mais é senão a evanescente sombra do mundo intangível e invisível. O mundo visível é a cristalização dos mundos invisíveis, da mesma forma que a dura e pétrea concha do caracol é a cristalização da seiva do seu corpo flácido. Além disso, assim como a concha do caracol é inerte e permaneceria imóvel se o caracol não a movimentasse, igualmente os corpos vegetais, animais e humanos, sendo apenas emanações inertes do espírito invisível, seriam também incapazes de se mover não fosse a galvanização da forma pela vida latente que neles existe. Esses corpos são conservados apenas enquanto servem aos propósitos do espírito. Quando este os abandona, já não há nada que possa manter a forma agregada, portanto ela se decompõe. Outros sim, tudo o que vemos em torno de nós, casas, automóveis, navios, telefones, em suma, tudo o que foi feito pela mão do homem, é imaginação cristalizada, a qual se originou no mundo invisível. Se Graham Bell não tivesse sido capaz de imaginar o telefone, este jamais teria chegado a existir.
Foi a vida interna de Fulton quem concebeu e trouxe à luz o primeiro barco a vapor, muito antes dele se concretizar no visível Clermont. Quanto à realidade e continuidade das coisas no mundo invisível, isto chega a ultrapassar as condições visíveis do mundo físico que julgamos erradamente ser o máximo de realidade. Costumamos considerar nossas imagens mentais e idealizações ainda menos reais do que uma miragem, a elas nos referindo superficialmente como simples pensamentos ou apenas uma ideia, quando, na verdade, elas são as realidades básicas de tudo o que vemos neste mundo. Uma ilustração esclarecerá melhor o confortados e calmos, no momento. Sim, sempre perto de nós, embora visíveis, esses queridos e imortais espíritos caminham forte, pois tudo, neste universo infinito de Deus, é vida, não existe a morte. 13.